Mas a pessoa é muito jovem, faleceu o marido dela, se ela ficar recebendo pensão, vai causar prejuízo ao sistema. Nós temos que pensar em proteção. Porque, às vezes eu vejo alguns empreendedores fazendo críticas à Previdência Social. Mas a Previdência Social que geralmente socorre naquele momento que a pessoa mais precisa. Às vezes eu falo para os jovens, nossa, o pessoal adora falar de favela. Você acha que a pessoa que mora na favela gostaria de estar lá? Sem saneamento básico, sem energia, por que ficar vangloriando a favela? Nós temos que falar que precisam de políticas sociais para as pessoas saírem dessas condições. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Instituto de Direito de Família na Prática. Eu sou Thaís Ribeiro, estou aqui com a minha companheira de sempre, Mariana Vilela, e hoje nós temos um convidado especial. Conte para nós, Mariana, quem é esse nosso convidado? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio desta temporada que entrelaça o direito de família com outros ramos do direito e também de outras matérias. E hoje nós estamos aqui com o meu querido professor. Ele foi meu professor na graduação, meu colega no mestrado, Amaury Ludovico dos Santos. Ele está cursando MBA em Direito Previdenciário na UNOESC, Universidade do Oeste de Santa Catarina, mestrando pela Faculdade de Direito do Sul de Minas, sócio fundador do escritório de advocacia Fonseca, Ludovico, Nascimento e Oliveira, Advogados Associados, pós-graduado em Direito Previdenciário, em Regime Geral e Regime Próprio, Direito Civil, Processo Civil, Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Direito Constitucional. É também coordenador regional do IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários, e coordenador do coletivo Afroempreendedores, palestrantes não só de questões jurídicas, como também para jovens e casais. Seja muito bem-vindo, professor Amaury. Muito obrigado. Eu estou muito feliz de um convite tão importante, da gente poder falar um pouco do direito previdenciário e essa relação com o direito de família. Então, quando eu recebi o convite da minha estimada colega, doutora Mariana, eu fiquei assim, muito emocionado e feliz. E hoje está tendo a oportunidade de conhecer a doutora Thaís e saber que, de alguma forma, nós vamos estar contribuindo para que a sociedade receba um pouco mais de informação e transformação referente às questões previdenciárias que mudam praticamente todos os dias. Às vezes eu falava para os alunos, olha, a gente lecionou essa matéria hoje, mas pode ser que chegar em casa já mudou a matéria, porque muitas mudanças, são muitos interesses envolvidos e isso faz com que a gente tenha que aprofundar cada vez mais para que o segurado, a segurada possa ter efetivamente seus direitos garantidos. Doutora Amaury, exatamente isso. Em razão dessa interdisciplinariedade que a doutora Mariana falou, quando você traz essa questão, né, de como as áreas que a gente vai se especializando sofrem alterações, inovações assim, cotidianas, e quem não está na área de especialidade, muitas vezes, né, Mariana, não consegue acompanhar essa evolução, essa modificação que reflete em outras áreas do direito. Então, quando a doutora Amaury fala dessas transformações que tem na legislação previdenciária, como reflete no nosso direito de família, a gente precisa estar atualizado para melhor atender o nosso cliente, né? Para indicar um bom profissional que seja daquela área. Então, quando essas áreas se casam, se conectam, não pode o advogado deixar de estudar, né, Mariana? É isso que eu falo da especialidade, né? Que é igual você ir num médico, né? Se você está com um problema no pé, você vai num ortopedista. Por quê? Porque ele estuda exatamente aquilo. Então, se eu quero me organizar previdenciariamente, eu tenho que ir num previdenciarista. E muitas vezes as pessoas confundem isso. Lógico que nós temos aí os advogados generalistas, mas que têm
né, que ter esse feeling de ter uma parceria, de indicar, de passar realmente para um especialista, porque vejam só como o professor Mauri disse, muda o tempo todo. Se eu vou num generalista que não está estudando o tempo todo para aquela matéria, como que ele vai saber que mudou, né? Então, isso é muito complexo e é isso que a gente gostaria de passar para os nossos membros, para as pessoas que estão assistindo, da importância da especialidade e dessa interdisciplinariedade. O direito de família e o direito previdenciário, apesar de ramos diferentes do direito, eles caminham juntos na busca do direito social, não é? Exatamente. Veja bem, nós estamos falando de proteção social. O direito de família tem lá os seus princípios, né? Dignidade da pessoa humana e vários outros. O previdenciário também, mas quando a gente fala em proteção social, nós podemos reportar lá na Idade Média quando surgiu essa questão de proteção. Porque a partir do momento que a família teve necessidade de uma cobertura, porque faleceu, por exemplo, a pessoa que era encarregada de trazer o alimento para casa, aí as outras famílias se mutuaram no sentido de ajudar aquela família. E essas questões elas foram evoluindo de uma forma que, quando nós chegamos na Revolução Industrial, os próprios empregadores começaram a sentir a necessidade dessa proteção. Então, a proteção social, chegando até a Constituição de 1988, foi criado, saiu o tripé chamado Seguridade Social, que é previdência, assistência e saúde. Então, quando nós entendemos a realidade dessa questão, porque muitas vezes existe uma propaganda onde que fala que a previdência está quebrada, mas, na verdade, existe um grande interesse das previdências privadas no sentido de trazer aquele público para os bancos e outras instituições. Mas a previdência social ela é extremamente importante, porque nós estamos dando proteção para o cônjuge, para os filhos, para os irmãos até 21 anos, inválidos. Então, nós temos um rol de dependentes ali que precisam efetivamente dessa cobertura social. Então, de repente, às vezes eu vejo alguns empreendedores fazendo críticas à Previdência Social. Mas a Previdência Social que geralmente socorre naquele momento que a pessoa mais precisa. Nós temos um caso muito famoso de uma família muito rica lá do Rio de Janeiro, que era o dono daquele hotel muito conhecido, né? E ele realmente foi previdente. Ele contribuiu a vida toda com a Previdência Social e também contribuiu para a Previdência Privada. Ele fez um planejamento de formas que quando ele chegasse aos 86 anos, ele não precisaria mais da Previdência Social, porque o que ele teria na Previdência Privada seria o suficiente. Mas, na verdade, quando você tem uma Previdência Privada, você arrecada um valor X para gastar durante determinado tempo. É uma poupança que você vai usar a vida toda. E ele, como sempre, utilizou muito o dinheiro. Ele viajava muito, tomava só vinhos caros, uísque. Era uma pessoa que tinha uma vida social muito grande. Quando ele implementou a idade, ele não tinha mais, ele já tinha gastado o dinheiro da previdência privada dele. E aí ele passou a sobreviver com a previdência social. Então eu acho muito importante a gente fazer essa observação, porque nós, os advogados, grande parte às vezes não contribui ainda com a previdência social. Eles têm que estar atentos que eles têm família, né? Às vezes precisa, hoje não tanto, mas precisava pegar a estrada para fazer audiência e pode vir a óbito e a família estar desamparada. Então é muito importante que os advogados façam o seu planejamento previdenciário, porque quando eu falo em fazer um planejamento previdenciário, é ter uma noção de quanto se deve aumentar as suas contribuições ou até mesmo reduzir. Há pouco tempo eu fiz um planejamento de um amigo que trabalhou comigo no banco e ele estava recolhendo no teto. Fazendo o planejamento dele, eu vi que ele poderia, a partir de agora, contribuir só com o salário mínimo. Eu falei, olha, aproveita esse valor que você não vai contribuir para a Previdência, você faz um novo investimento, porque geralmente tem filhos fazendo faculdade e outras questões, às vezes até viajar com a família, é o momento de aproveitar muito essas questões.
Então, a Previdência está ali para dar essas coberturas, né? Nós temos lá vários benefícios. É importante que a gente conheça cada um deles, porque cada um deles tem a sua especialidade e ele é utilizado em determinado momento da vida. Então, a gente não pode perder esta visão da proteção social. E como eu disse também da questão da seguridade, porque às vezes eu deparo com pessoas criticando o nosso Sistema Único de Saúde. E todos nós sabemos que é no momento de maior dificuldade, quem faz efetivamente a cobertura é o SUS. Não é o plano de saúde. Geralmente o plano de saúde às vezes fala, olha, não tem cobertura. E a pessoa acaba indo ter que ir para o SUS. Então nós temos que valorizar o nosso Sistema Único de Saúde, porque nós vimos há pouco tempo a questão das vacinas. Se não fossem as vacinas, quantas pessoas teriam falecido também? E a assistência social ela tem socorrido em vários momentos. Nós estamos vivendo momentos de tragédia, como nós vimos agora no Rio Grande do Sul, né? Nós já vimos há pouco tempo no Rio de Janeiro. Então, é um momento que as pessoas vão procurar esse braço da Seguridade Social, Previdência, Assistência e Saúde. É isso mesmo. As políticas de atenção e proteção, elas têm como norteador da abrangência a família? Exatamente. Esse é o ponto principal. Um tema que até gostaria de entrar um pouco nele, a questão do custeio. Então, pouca gente se preocupa em analisar o custeio da Seguridade Social. O custeio da Seguridade Social, a propaganda que se é vendida, que o sistema está falido porque eles fazem um trabalho somente naqueles valores que a gente paga a nossa contribuição. Mas nós temos ali um rol de contribuições previsto no artigo 195 da Constituição, principalmente esse momento importante que nós estamos vivendo. Por exemplo, o futebol, né? Com o retorno do Neymar, um grande craque, aumentou muito o número de arrecadação do nosso sistema. No final do ano, nós temos a Mega Sena acumulada. Prêmio de sei quantos milhões, mas e o tanto que se arrecadou? Né? E parte desse dinheiro vai para a Seguridade Social. Então, quando a gente fala em pensão por morte, por exemplo, nós temos que evidenciar muito o princípio da solidariedade. Ou seja, nós temos um pacto de gerações. Então, aquela pessoa que está contribuindo hoje é para manter aquelas pessoas que precisam do sistema hoje. Muitas vezes a gente pensa assim, mas a pessoa é muito jovem, faleceu o marido dela, se ela ficar recebendo pensão vai causar prejuízo ao sistema. Nós temos que pensar em proteção. E se a gente for analisar, então vamos pegar um casal onde os dois contribuíram 35 anos no teto, aí um vem a falecer. Aquele dinheiro não vai fazer falta para a sobrevivência dos dois, porque eles viviam com as duas rendas. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa análise, principalmente na questão do custeio, porque nós temos o custeio e temos as prestações necessárias. Durante anos se fez a propaganda que o auxílio reclusão era para aquelas pessoas que estavam presas. E hoje o direito de família também nos auxilia nesse sentido para dizer que é para os filhos, os dependentes. Então, existe a grande importância de regularizar principalmente essa questão de união estável, relações homoafetivas. Aí o direito de família ele abraça de uma forma maravilhosa no sentido de estar preenchendo as lacunas no direito previdenciário. A primeira vez que se trabalhou a questão da relação homoafetiva, se eu não me engano, foi em 1996, no direito previdenciário. O direito previdenciário ele saiu na vanguarda dessas questões. E aí regularizou no sentido de se dar direito a um benefício de pensão. Então a gente vê que reflexo, né, sensacional que tem nessa área previdenciarista e que nós, enquanto advogados, precisamos estar atentos, né, Mariana, né, Amaury, nesse sentido. Pensa, você falou a palavra, né, de vanguarda, vanguardista mesmo, em 1996, quando que seria pensado nas uniões, né, nas novos formatos familiares que hoje existem, né? Existiam de um modo paralelo, mas em relação a garantir direitos, então quando a gente traz essa interdisciplinariedade, então que você falou, o direito de família acaba por abraçar o previdenciário nesse momento, ou a gente abraça o direito de família também, para que seja então cumpridos aquilo que você falou lá no início, são os princípios constitucionais. Então, se a gente está lá na base dos direitos sociais, né, que trazem essa garantia, essa preocupação dos direitos
garantias constitucionais dos cidadãos, como todos, né, independentemente da forma em que aquela família se constituiu, independentemente da sexualidade. E, então, isso é trazer um direito, garantindo os direitos sociais, independentemente de posições vanguardistas ou não. Mas, olha, quando fala 1996, nós estamos em 2025. Olha quanto tempo para a evolução, olha quanto tempo. E nós ainda estamos discutindo esses direitos, porque a doutora Mauri falou, na lacuna, o que é isso? Na ausência de uma lei que possa reger essas relações previdenciárias e familiaristas, as disciplinas precisam, então, doutora Mauri, se encontrar, se entrelaçar, é isso? Exatamente. Eu lembro até lá no mestrado de uma aula brilhante da doutora Mariana. Falou que se tratou das várias famílias, né, dessa formação que até então a gente não conhecia. Aquilo para nós foi uma surpresa e foi maravilhoso trazer esse conhecimento. Isso força a gente a ver que a gente tem que estudar cada vez mais e principalmente buscando essa questão dos direitos sociais. Porque os direitos sociais ele tem um papel muito importante na Constituição também quando se fala em erradicar a pobreza. Nós vivemos um momento econômico, né, hoje um pouco turbulento, com as questões principalmente dos Estados Unidos, da Europa. O Brasil é um país muito rico. Então eu fico muito tranquilo de dizer isso, porque nós temos nióbio, nós temos água, nós temos energia, nós temos tudo que necessita, né? E aproveitando essas riquezas, elas precisam ser exploradas, principalmente no sentido de auxiliar os programas sociais, né? Há poucos dias eu estava ouvindo o professor Marcelo Barroso, que é um dos maiores nomes do regime próprio desse país, e ele estava falando, olha, inclusive em Belo Horizonte existe uma taxa que é cobrada do trânsito que poderia ser utilizada também para os regimes próprios de previdência. Aí a gente começa a analisar, realmente nós precisamos repensar o custeio, porque muitas vezes nós vamos para o judiciário só para discutir algumas questões técnicas, mas a gente acaba não tendo êxito porque existe a questão da constituição financeira, a constituição econômica, onde que tem um peso muito grande nas decisões. Muitas vezes nós não tivemos êxito só no Supremo, porque em todas as outras instâncias nós tivemos, sob o fundamento que a Previdência não teria dinheiro para pagar determinada revisão ou conceder determinado benefício. Nós temos no momento ali um tema que está aguardando, desde setembro, essa questão do menor sob guarda, de poder também receber a questão da pensão. Entrando nesse assunto, eu até tinha notado aqui uma pergunta, né, que a gente trata muito as pessoas ligam muito para saber sobre pensão por morte. E nós sabemos aí, né, que tem o cônjuge hoje comprovando a união estável, também o companheiro, os filhos, tem até os filhos maiores, né, incapazes, deficientes. E aí entra na questão dos enteados, e que acaba entrando nessa questão da guarda, né? Que quem tem a guarda, né? Aquele que tinha a guarda, também entraria no rol para receber a pensão por morte. E aí, nesse contexto, eu queria ver como que o senhor acha que vai caminhar no sentido da filiação socioafetiva. Eu vejo assim, na minha visão como previdenciarista, eu acho que o direito tem que ser garantido para poder ter direito à pensão e qualquer outros benefícios. No lado da parte econômica do tributário, vai ter uma dificuldade muito grande, principalmente nessa questão de sempre alegarem que não tem uma regra de contrapartida, ou seja, não teve uma fonte de custeio necessária para poder albergar essas questões. Então, é bem complicado e a gente está acompanhando de perto para poder ver se existe uma mudança. Nós precisamos que o Supremo tenha uma visão um pouco mais humanitária, não só econômica, porque a gente vê a grande arrecadação que a gente tem para poder ter essa manutenção desses benefícios. Por exemplo, essa questão do maior inválido com deficiência, né? Cada vez mais eu vejo que está se criando algumas questões para dificultar na perícia,
para que eles não possam a vida toda receber o benefício. Mas a gente vê também que existe a possibilidade de contribuição com redução de tempo. Mas nós temos que olhar que a grande maioria não tem condições financeiras de pagar aí 20, 30 anos de previdência. A grande maioria consegue, com muito custo, contribuir os 15 anos para aposentar por idade. Porque às vezes a gente recebe essas pessoas lá para fazer uma contagem de tempo, a pessoa traz lá várias carteiras de trabalho, dá até dó, né? Com aquela, olha, eu enchi todas as carteiras. Quando você vai fazer a contagem de tempo, 7 anos, 8 anos, e a pessoa já está praticamente desgastada, né, pelo seu processo diário. Então, a gente tem que fazer essa conscientização, e vocês estão de parabéns por proporcionar essa oportunidade da gente estar divulgando essa questão, de orientar as pessoas no sentido de contribuição também, para que elas pensem com carinho nessas questões. Porque antigamente era necessário 5 anos de contribuição para poder aposentar por idade. Então muita gente deixava para o final. Quando tiver faltando 5 anos, eu corro lá e... Corro e recolho. Hoje não é mais essa a realidade. Quando nós tivemos a Constituição de 88, ela de 5, ela já passou para 15. E hoje, para vocês terem uma ideia da importância do direito de família nesse sentido, nós já tivemos alguns debates, alguns alunos até às vezes ficavam revoltados, né? Ainda é possível manter essa diferença de idade entre o homem e a mulher? É necessário e precisa. Para vocês terem uma ideia, as mulheres passaram a aposentar agora com 62 anos, né? Por idade. Vocês falam, mas são só 2 anos, não faz diferença. Se a gente for analisar as cidades, principalmente do Nordeste, onde as pessoas sobrevivem com um salário mínimo, quer dizer que aquele salário mínimo que dura, em média, 15 dias, né, que gira a economia daquele município, vai deixar de rodar ali um valor, né, 2 anos, que poderia estar aumentando as condições de vida daquela sociedade, porque aumentou em 2 anos a aposentadoria para as mulheres. Muita gente fala, mas em Portugal é 75 anos, em vários outros países, Suécia, Suíça, mas as condições de vida são muito diferentes, né? A gente vê que lá aumentou muito o número de idosos, mas os idosos têm qualidade de vida. No Brasil, até 2030, nós teremos um número muito grande de idosos também. Eu ia perguntar isso agora, doutora Mauri, essa questão de ter modificado, né, a expectativa de vida, essa longevidade que se tem mais agora, tanto de pessoas que estão ativas trabalhando, ou que, como você mesmo comentou, né, acha que tem aquele tempo já de contribuição, não tem, vão voltar a trabalhar, Então, isso aqui no nosso cenário, no Brasil, se modificou muito ao longo do tempo? Essa questão de quantos anos aquela pessoa ainda vai contribuir, ou ela vai contar com a Previdência por muito tempo, isso atrapalha no orçamento do país, porque a gente não tem essa noção de clareza enquanto cidadão, e é para ter. Por isso que é muito esclarecedor, né, o que você está trazendo aqui hoje. A nossa Previdência, ela funciona no regime de repartição simples. Ou seja, quem está trabalhando hoje vai manter quem vai precisar do benefício hoje. No governo anterior, no governo Bolsonaro, havia a possibilidade de mudança nesse regime. Eles queriam transformar esse regime em regime de capitalização. Ou seja, o mesmo regime de poupança. Certo. Mas a nossa sociedade ainda não é preparada para isso. Tanto é que, em raríssimas exceções, a gente encontra uma escola onde se ensina economia. As pessoas aprenderem desde pequeno a economizar. Pouquíssimos locais ensinam sobre previdência, então as pessoas não têm aquela noção, né? Então a gente tem que devagarzinho criando esta cultura para que a gente possa efetivamente ter as mudanças necessárias no futuro. Eu não acho um regime de capitalização ideal para o nosso país ainda, principalmente por causa da questão cultural. A gente vê a grande diferença que existe no ensino público e no ensino privado, né? E aí a gente vai vendo. Então, por exemplo, eu posso chegar, né? Uma vez eu até fiz uma palestra nesse sentido numa escola, eu falei, olha, as pessoas falam, olha, eu ganho um salário mínimo, como que eu vou sobreviver com um salário mínimo? Né? A gente tem que viver de acordo com as nossas realidades, né?
Tem muito jovem que acha que hoje vai fazer um rap e vai ganhar, vai ficar com um carro, vai ter correntinha de ouro, essas coisas todas. Tudo depende de transpiração, né? E dedicação. Muita né? dedicação. Muita dedicação. Então, o que ocorre? Ele ganha um salário mínimo. Perfeito. Como que funciona? 70% você tem que pagar todas as suas despesas com 70% que você ganha. Como? Se vira, acerta o seu orçamento ali dentro. 20% você pode gastar aí com lazer, né? E 10% você tem que guardar na poupança. É assim que funciona. Simplesmente isso. Se as pessoas entenderem essas condições, elas vão conseguir evoluir na vida. Mas se elas continuarem só acompanhando, né, esse marketing agressivo que a gente tem sobre televisão, sobre compra de celular, de tênis. Eu lembro uma vez, não sei se foi na Copa de 94, foi uma dessas. A TV fez uma matéria, né, uma pessoa indo numa loja, comprando uma televisão, que estava com preço, com desconto muito bom. E depois o repórter acompanhou aquela pessoa até a casa dela para assistir o jogo do Brasil. Quando ela colocou a tomada para ligar a televisão não funcionou. Falou, mas será que a televisão veio com defeito? Foi ver que aquela região não tinha energia elétrica. Então, para isso existe o programa Luz para Todos, da assistência social. Para que a energia possa chegar até essas famílias. Quantas famílias aí dependem da saúde para poder receber uma insulina, para poder ter os seus medicamentos guardados com condições. Então, esse tripé da Seguridade Social é muito importante para a nossa sobrevivência. Então, a gente tem que ter essa consciência. Então, é essa luta do econômico com o social. Em 94, por aí, nós tivemos muitos programas sociais. Na época, até era a esposa do nosso presidente da época, que era do PSDB. Não é do Temer? Não, antes dele. Eu não lembro o nome agora. Não lembro também não vou lembrar. Mas tinha uma que fazia o trabalho... Um trabalho social maravilhoso. Então, a gente tem que aprender a divulgar o que é bom. Porque muitas vezes a gente se prende muito no que é ruim, né? Às vezes eu vejo a pessoa assim, você começa uma conversa, daqui a pouco ela já está falando de algum tipo de doença. Eu tenho isso, tenho aquilo, como se fosse prazeroso, né? Ficar doença. A mesma coisa as músicas. Às vezes eu falo para os jovens, nossa, o pessoal adora falar de favela. Você acha que a pessoa que mora na favela gostaria de estar lá? Né? Sem saneamento básico, sem energia. Por que ficar vangloriando a favela? Nós temos que falar que precisam de políticas sociais para as pessoas saírem dessas condições. As favelas começaram, principalmente no Rio de Janeiro, porque as pessoas foram lutar na Guerra de Canudos e quando voltaram, né, não receberam moradia e ficaram no morro. E daí que surgiu. Então, essas questões sociais, nós temos que estar muito atentos a essas realidades. Porque chega a época de eleição, tem muito dinheiro para gasto, né? Chega em determinados momentos. Então, trazer novamente essa perspectiva de direitos sociais e ter esse equilíbrio com o financeiro que atua muito forte no nosso país. Porque nós somos muito ricos. Então, eu acho que essa questão da educação financeira, né, ser levada para a educação desde o início, né, da nossa formação de pensamento enquanto indivíduos, alunos que estão nessa fase de aprendizado, onde a gente entende como é a vida, né, que é o trabalhar para poder usufruir, que o salário mínimo realmente talvez não dê para fazer aquilo que você deseja ou almeja, e muito influenciado pela sociedade que nós estamos do consumo, isso gera muita reflexão, né, doutora Mauri, porque e traz essa ideia ligada aí ao direito social também, da crítica, em que se diz, não, a previdência social está falida. Então, vão entrelaçando assuntos e que não ficam claros, porque as pessoas não entendem o que é a busca pelo direito social, por essa efetividade, e elas tentam desmembrar isso da própria questão da educação financeira. Exatamente. E pelo que a gente vê e observa do que você está falando, estão extremamente ligadas, porque se nós temos a noção, né, do financeiro, nós temos então a noção do que devemos, de como podemos contribuir
né, para a Previdência Social, para que no nosso futuro estejamos aí assegurados por ela ou em algumas outras possibilidades de necessidade que surgem, né, como doença, como um afastamento, como invalidez. Então, como a gente conseguiria, na sua visão, doutora Mauri, que pergunta difícil, pergunta sem resposta, ai meu Deus, trazer essa educação financeira para a área do direito ou para a área da própria educação das crianças que estão em formação, da sua opinião, que vão começar a trabalhar, né? Uma hora serão adultos. Qual que é a sua visão nesse sentido? É muito simples. Ter quer dizer trabalho, emprego e renda. Se a gente fixar esse pensamento no ter, né? A gente vai ter por exemplo, aqui em Santa Rita é uma cidade vocacionada, né, para tecnologia. Então, muitas vezes o número de funcionários numa empresa é muito menor do que uma fábrica maior, por exemplo, em Pouso Alegre. Mas a arrecadação para o sistema aqui é muito maior do que a outra. Mas tem que ter um equilíbrio para que aquelas pessoas que estão na empresa também sejam motivadas a poder ter uma melhora na sua condição de vida. Porque senão elas não têm trabalho e não têm emprego. Porque se elas tiver só trabalho, emprego e não tiver renda, também não ajuda. Então a gente tem que muito valorizar essas questões, conscientizar. Porque às vezes a pessoa tem uma boa renda, né? Essas questões que a gente discute muito no judiciário, tem uma boa renda, mas sofre um acidente do trabalho. Aquela renda ela vai ter uma diminuição muito grande, porque a previdência é média contributiva. E a pessoa não vai ter aquela mesma renda. Igual, por exemplo, por que muita gente sempre optou em fazer o serviço público? Porque teria garantia de um fundo não teria o fundo de garantia, mas teria a integralidade e a paridade, que já não fazem parte mais do serviço público. Agora é média contributiva também, e precisa ter uma previdência complementar. Então, os novos que estão sendo aprovados nos concursos, se não tiverem essa visão também de economia, vão ter dificuldade no futuro. Então, às vezes, pode até desestimular de participar de um concurso público, quando souber que já não tem mais a integralidade e a paridade para a sua sobrevivência. Nós, advogados, você pode perguntar assim, como que eu posso me planejar para que eu possa ter um futuro um pouco mais tranquilo? Né? Dependendo da idade que a pessoa tiver, eu falo para ela, olha, recolhe só um salário mínimo. Porque por mais que você aumente, você não vai conseguir receber uma renda adequada. Mas você precisa ter uma disciplina previdenciária. Então, aquele valor que eu iria levar para a Previdência, eu vou investir em outra coisa. Né? Eu vou investir em poupança, que realmente está muito baixa, mas tem um LCI, o LCA, tem bolsa de valores, tem que ver que tipo de investidor que a pessoa é. Então, a gente trazendo essa cultura, quando a gente faz um planejamento, a gente traz esses dois conhecimentos para que a pessoa possa efetivamente pensar no futuro. Aí muita gente fala assim, não, mas pode só recolher um salário mínimo, é o suficiente. Por exemplo, as mulheres, eu não recomendo recolher salário mínimo, porque vocês também vão poder buscar um salário maternidade. O salário maternidade é a integralidade do que você está contribuindo. Então, muitas vezes, você não vai conseguir ter uma tranquilidade na sua vida somente com o salário mínimo para poder receber o salário maternidade. Então, é importante ter uma média maior, diferentemente, às vezes, do homem. Então, tudo isso tem que ser muito bem analisado no planejamento previdenciário. E eu ia entrar nesse assunto, como que o planejamento é importante, como que ele é individual. Né? É muito importante, ele é personalizado, como a gente diz, e muitas vezes chega o casal para fazer um planejamento matrimonial e a gente pergunta, já tem o planejamento previdenciário? A pessoa, não, nem sabe o que é. E olha como é importante, né? Porque a gente estava falando no episódio anterior da importância de se conversar com o marido, com a esposa, sobre as finanças, sobre o patrimônio. Então, veja a importância também desse planejamento previdenciário, né? Até mesmo das opções que esse casal vai ter. Por exemplo, às vezes o marido tem que trabalhar em outro país e a esposa sai para acompanhá-lo. Então, ela vai deixar o que ela está trabalhando aqui
para poder ir para lá. Então, assim, a importância do planejamento matrimonial, que reflete o regime de bens, e do planejamento previdenciário, elas caminham juntas, né? E o que o senhor fala de planejamento previdenciário? Quando começar esse planejamento? Com qual idade? Quem, mesmo a pessoa mais velha que não tem, ela pode ainda fazer, até quando ela pode fazer esse planejamento? Como que funciona? Eu vou começar pela a sua primeira indagação. Tá. Para pessoas que moram em outros países. Né? Eu atendo muitas pessoas que moram em Portugal, moram nos Estados Unidos, moram no Canadá, em vários outros países. Quando a gente faz o planejamento, nós precisamos analisar primeiro, se o Brasil tem algum acordo com aquele país. Se ele tiver algum acordo, existe até a possibilidade dele trazer aquelas contribuições vertidas lá para ser utilizado no Brasil, mas eu já adianto que não é vantajoso. Muitas vezes é importante ele ter um benefício lá e fazer uma contribuição aqui no Brasil como segurado facultativo, tá? Então ele vai contribuindo aqui e pode colocar como desempregado ou residente em outro país. Porque muita gente trabalha muitos anos fora, mas existe aquela vontade de voltar, né? Ficar junto com os parentes, né? Porque lá você trabalha muito. Tem muita gente que acha, vou morar nos Estados Unidos, a vida é tranquila. Não é, não. Você trabalha muito. Eu tenho parentes que moram no Canadá, estive visitando lá no ano passado, e eu vi o tanto que esse pessoal trabalha. Não é pouco. Então, tem que ter essa ideia. Lá, geralmente, você vai ter um benefício quando você completar determinada idade. Mas, muitas vezes, o valor dele é irrisório. No início, aqui na América do Sul, nós tivemos, aqui na região nossa, várias pessoas que saíam do Chile e vinham trabalhar aqui na nossa região. Essas pessoas, elas tinham aposentadoria no Brasil, no regime geral, e muitas vezes também tinham aposentadoria no Chile. Então, era muito importante ter essas duas fontes de renda. O planejamento previdenciário ele tem que começar de imediato. Então, a partir dos 16 anos, a pessoa já pode contribuir. Tem a questão do aprendiz. Tem algumas questões hoje discutidas na Justiça do Trabalho, né? Com 9 anos, o pessoal que trabalha na roça já nasce trabalhando, né? Mas a gente tem que entender também a questão do custeio, que é extremamente importante. Então, quando a gente faz um planejamento, a gente faz uma análise. Tem um documento chamado CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Nesse CNIS, ali estão previstos todos os vínculos, né? E muitas vezes o vínculo está em aberto. Aí a pessoa vai lá e requer o benefício do INSS, o benefício é indeferido. Aí ela volta, nossa, mas o meu vizinho conseguiu, eu não consegui. A primeira coisa que eu falo, olha, o teu vizinho tem a mesma cor de olhos sua? O cabelo é da mesma cor? A pele é da mesma cor? Não. Cada um dentro da Previdência é uma pessoa individual. Então, as realidades são muitas. Então, precisa desmistificar esse Cadastro Nacional de Informações Sociais, ver se tem alguma pendência. Por exemplo, uma meta é o tempo de serviço militar, não está no CNIS. Então, vai contar tempo também. Eu quero utilizar algum período de zona rural. Ótimo. É antes ou depois de 91? Porque nós temos a Lei 8.213, que é de 91. Se for antes de 91, eu não preciso indenizar esse período. Se for posterior a 91, pode utilizar, mas vão indenizar. No regime próprio, pode utilizar? Ficou totalmente... não compensa. Porque antigamente muitos policiais militares procuravam a gente averbava tempo rural, eles aposentavam rapidinho. Mas hoje não compensa, porque quando você fala em indenizar, é pelo mesmo valor da contribuição de hoje, corrigida mais juros, multa e correção monetária, mais Selic. Então pesa bastante. Porque a ideia é desestimular que a pessoa faça contribuições, deixar em atraso para fazer de uma vez. Eu sempre brincava e falava assim, olha, Silvio Santos, quando era vivo, ele conseguiria pagar a Previdência 35 anos de uma vez só? Chegar, me dá um carnê que eu vou pagar 35 anos. Conseguiria. Né? Mas ele participou do princípio da solidariedade, aquele momento que outra pessoa precisava receber o benefício, ele estava ajudando na solidariedade, contribuindo? Não estava. Então, por isso que existe esse desestímulo de contribuições em atraso. Essa é uma outra questão também, que o tema está lá no Supremo, para decidir que talvez possa complicar a vida de muitas pessoas.
que deixou períodos em aberto. Nossa, é interessantíssimo. Muito. Coisa que a gente não tem esse essa conhecimento visão, assim, né, amplo. É muito interessante. Professora, eu estou com algumas perguntas dos nossos membros que fizeram, né? Que a gente avisa qual que vai ser a matéria. Sim. E então eu vou começar aqui a fazer algumas perguntas. Mas não. A primeira delas é que muita gente fala que no futuro ninguém mais vai se aposentar. Isso faz sentido ou é exagero? Não, é muita propaganda negativa mesmo. É mito? Porque, veja bem, um país ele é forte a partir do momento que ele tem uma previdência forte. Porque se eu tivesse uma empresa, por exemplo, eu morasse no México, queria abrir uma empresa no Brasil. Se a gente não tivesse uma certeza de uma previdência, de uma seguridade, jamais eu iria investir ali. Aqui. Né? Porque depois eu teria que arcar com outras questões que muitas vezes não estão seguras. Então, a questão de acidente de trabalho, a questão de morte, a questão de auxílio-reclusão, vários outros momentos que a pessoa vai buscar a previdência. Há pouco tempo, nós passamos pela Covid, né? Que foi um dos momentos mais difíceis da nossa história. Então, quantos amigos a gente perdeu? Eu tinha uma amiga minha que, nossa, que sofrimento. Uma semana perdeu a mãe, na outra perdeu o pai. Ela era maior, não poderia receber nenhum benefício. Olha como que muda, né, a estrutura da vida das pessoas. Eu lembro muito, há uns anos atrás, uma questão que a gente atuou também, uma estudante de medicina. Ela estava vindo para Pouso Alegre, né? Ela havia sido aprovada, ela veio na frente para poder cuidar da questão do aluguel, de outras questões. Aí resolvendo a vida, e os pais viriam depois para poder fazer os acertos, fazer os pagamentos, né? E auxiliá-la. Infelizmente, os dois morreram no acidente. Nossa. E ela foi receber o benefício da Previdência, ela iria receber 1 ano só, porque ela tinha 20 anos de idade. E naquela época, né, com a jurisprudência daquele momento, nós conseguimos para ela receber até os 24 anos as 2 pensões. Então, fez a diferença na vida dela. Mas hoje já não é possível mais, né? Hoje já mudou o entendimento nessa questão. Tem alguns regimes próprios que ainda existe essa possibilidade. Mas a gente tem que acompanhar de perto, né, para poder as pessoas entenderem a necessidade. Então, passou dos 16 anos, começa a contribuir. Porque pode ficar doente, né? Fiquei doente, como é que eu vou pagar a faculdade? Ou como é que eu vou se virar? Né? Pelo menos tem uma renda da Previdência, que seja o salário mínimo. Muito importante. Mas é o mínimo. Né? Vou passar para a próxima pergunta. Se vale a pena pagar o INSS como autônomo ou existe uma opção melhor? Bom, dentro do planejamento, eu recomendo que nós temos aí o contribuinte individual e o facultativo, né? No caso do facultativo, a lei estipula quem são. É a dona de casa, o síndico não remunerado, o presidiário, o membro de conselho tutelar e outros. Esses a lei determina. Então, eles podem ter uma contribuição de 5%, de 11% ou 20%. A dona de casa, geralmente, quando ela recebe algum programa, né, Bolsa Família, Luz para Todos, Vale Gás, qualquer um desses programas da assistência, ela está devidamente amparada porque o CAD único dela, o cadastro, permite ela receber essas prestações, então ela pode pagar 5% ou 11%. Mas é importante a gente esclarecer que nessas contribuições diferenciadas só lhe dará direito à aposentadoria por idade. Então, eu quero aposentar por tempo, né, de contribuição. Não. Se ela quiser depois, aí ela tem que complementar. Aí ela tem que complementar com mais 15%, e aí fica inconveniente. Então, o contribuinte individual tem que ter essa noção. Se ele vai pagar 11%, se ele vai pagar 20%, nosso caso aqui é sempre importante pagar 20%. Porque pode ser que somado algum tempo que a gente trabalha em outros locais vai dar aposentadoria pelas regras de transição com um tempo reduzido. Então, ficar sempre atento a essas questões. Certo. Quem trabalhou a vida toda sem registro, tem alguma chance de aposentar? Então, se ela trabalhou como empregado, né, teria que buscar o judiciário, teria que fazer talvez uma ação declaratória na Justiça do Trabalho, pelo menos para comprovar que ela teve esse trabalho. Que teve esse trabalho, e depois tentar no INSS. Mas, na maioria das vezes, esses casos são levados para a assistência social para a pessoa receber o benefício de prestação continuada, que é o BPC-LOAS,
para aquelas pessoas que têm acima de 65 anos e não têm renda ou deficiente. Perfeito. Thaís, você tem alguma pergunta? Eu quero fazer sim, né? Qual foi o caso aí mais curioso ou difícil da sua carreira envolvendo todas essas questões que a gente trouxe aqui para refletir hoje, doutora Mauri? Tem várias questões que são assim, emocionantes. Eu vou contar duas. Teve um final de ano que eu estava no escritório, sabe quando já está assim, pronto para sair, né, para festejar, o último dia de trabalho no escritório, quando eu olho para a porta, tinha um cidadão parado lá. Eu falei assim, pois não, o que eu posso ajudar? Ele falou, doutor, o senhor é a última esperança. Eu falei, mas o que aconteceu? Eu tive o meu benefício negado e eu não tenho o que comer, não tenho o que fazer. Eu falei, meu Deus, então vamos lá. Aí eu fiz o recurso para ele, né? E ele realmente conseguiu a sua aposentadoria por invalidez. Ele ficou numa gratidão tão grande que todo ano ele levava frango, levava leitoa, todo ano ele fazia isso daí. E uma senhora também, que ela teve o direito dela cerceado, né, no administrativo. Ela não conseguiu no administrativo. Aí nós fomos para a justiça, perdemos na primeira instância, fomos para o STJ. Aí depois de 8 anos, a gente teve êxito. E quando eu liguei para ela, falei, senhora, tem uma boa notícia. Ela, pois não, o que tem? Nós ganhamos o seu processo. Ela ficou quieta. Nem acreditava. Ela ficou quieta. Eu falei, nossa, será que ela morreu? Ela não falava mais nada. Aí ela despencou a chorar, porque ela falou assim, olha, eu estou muito endividada e esse dinheiro chegou numa hora muito boa. Então, o previdenciário tem esse lado bom da gente poder transformar a vida das pessoas. E isso nos motiva muito, porque a gente faz muitos pro bonos, né? Para muitas pessoas. Mas o retorno é muito maravilhoso. Muito legal. Então, eu prometo não ficar muito prolongando, né? Porque eu gosto de... Quando entra nessa questão da emoção, a gente não aguenta, né? Mas vou te fazer uma pergunta que pode ser objetiva dentro da tua visão mesmo, em que eu estaria perguntando quando cidadã mesmo, tá? Se você pudesse mudar hoje, né, alguma coisa no sistema previdenciário, o que seria pontual? Ou não tenha alguma questão mais relevante? Bom, eu acho que a nível de prestação nós estamos muito bem cobertos, né? Temos lá benefícios para todas as questões. As regras, elas vão mudando de acordo com as mudanças da sociedade. Então, a Previdência sempre tem que ir atualizando mesmo. Qualquer previdência no mundo inteiro, ela se rege por contribuição e idade. Então, o Brasil tem outros benefícios, a aposentadoria por tempo, por exemplo, né, que são as programadas hoje. Vários países não têm, são 5 países só que ainda tem esse tipo de prestação. Então, a gente tem que ir acompanhando. Então, é muito difícil eu falar, olha, isso aqui está errado. Pode ser que hoje sim, mas futuramente não. Nós já tivemos esse rol de dependentes que passaram a fazer parte, com um apoio muito grande do direito de família, que faz uma mudança muito importante na sociedade. Então, várias questões vão surgindo, né? Várias famílias, vários conceitos, e a gente tem que ir se adaptando a eles, principalmente agora, né? Então, talvez essa adaptação, né? Entre os novos formatos de família, entre uma sociedade que antes era considerada vanguardista, mas agora a gente já vê que de fato existe, né? Uma sociedade mais dinâmica, com famílias se formando de outro jeito e tendo os seus direitos a serem garantidos, independentemente de lacuna de lei, de ausência de lei. Porque se a gente for esperar, então, a produção da lei, você mesmo contou um caso em que, baseado numa jurisprudência, conseguiu, né, o direito para aquela pessoa, porque ela tinha o direito, ela só não tinha a legislação, mas ela estava amparada pelo direito social, pela Constituição Federal. E isso é o mais bonito da nossa profissão. Quando ele falou isso, ele foi atrás do direito do cliente dele, sabendo que tinha uma ausência de lei, mas que tinham decisões já caminhando naquele sentido. Então, assim, eu até vou emendar uma pergunta aqui, porque nós temos, né, os membros que já atuam há bastante tempo, temos aqueles que são os recém-formados. Qual conselho você daria para quem está começando no direito previdenciarista? Antes dessa, eu só queria complementar a anterior. sua brilhante explanação.
no sentido que hoje nós temos várias decisões aí, por exemplo, da questão da visão monocular e também da questão dos autistas. Até pouco tempo atrás, a gente não era invisível. Ah, mas cadê? Onde estava esse pessoal? Muitas vezes os pais tinham vergonha de apresentar para a sociedade que tinha um filho autista ou um filho deficiente. E com esses avanços, principalmente nos direitos sociais, hoje as famílias apresentam seus filhos para a sociedade. Então nós tivemos esse avanço. Então, quanto mais decisões nós tivermos nesse sentido, tentaram mudar a legislação há pouco tempo. A sociedade se mobilizou e não deixou, né? Porque queriam, nas perícias, descartar principalmente a questão do autista em relação ao grau, né? Leve não poderia receber. Só quem tem filhos sabe da importância de ter um auxílio para poder ir sobrevivendo, né? Exato. O conselho que eu daria para o jovem advogado que atua no direito previdenciário, primeiro, estudar muito, porque a legislação é mutante, ela muda muito para não colocar a vida do seu cliente em risco, né? Porque muitas vezes leva para o judiciário e se não tiver muito bem amparado, aquela questão transito e julgado vai ter dificuldade. Na esfera administrativa eu posso entrar quantas vezes eu quiser, mas no judiciário não. Né? E só aproveitando para fazer uma pergunta aqui para os nossos membros, né, que estão começando, sempre vai ser obrigatório a gente entrar primeiro na esfera administrativa, ter a negativa para depois ir para o judiciário? Excelente pergunta, doutora Mariana. Não sei se você vai lembrar quando criou o Juizado Especial Federal. Era um momento que eu estava estudando em São Paulo e a nossa professora Marisa Santos era a juíza federal. São Paulo fez uma propaganda muito grande dos juizados. Pode vir para o juizado que a gente resolve. As pessoas não iam mais ao administrativo, eles iam direto no juizado. E o que aconteceu? Não deram conta da demanda. Aí as decisões passaram a ser no sentido que é necessário provocar a esfera administrativa. Eu não preciso exaurir ela, mas eu preciso provocar. Então eu tenho que requerer, esperar o prazo do indeferimento para depois eu buscar o judiciário. Então precisa sim. Então, é obrigatório. Então o primeiro impulso é o administrativo. É o administrativo. E a gente tem que trabalhar muito bem o administrativo para depois ir para o judiciário. Hoje é cobrado muito isso. Então tem uma forma de se evitar, né, essa judicialização constante dos pedidos, se no administrativo for uma orientação, não, eu digo não bem feita, né, mas que tenha um caminho que pode ser um sucesso para não precisar judicializar. Exatamente. Essa extrajudicialização também do previdenciário, você vê como positiva? Sim, porque a gente estuda muito nesse sentido, porque o maior número de demandas no federal hoje são questões previdenciárias, né? Então, se conseguir resolver várias questões administrativas, vai estar fugindo aí dessa demora, né, do judiciário. Não estou dizendo que o judiciário é lento, mas a demanda é muito grande. E também da rapidez da pessoa ter o retorno financeiro. Perfeito, mas vê-se que é só com a atualização, né? Precisa com o advogado atualizado, especialista nessa área, porque eu até pergunto mesmo como leiga, né? Como cidadã. Eu tenho que judicializar sempre, ou é melhor eu procurar um advogado especialista em que eu possa ser orientada nesse sentido, porque depois que você judicializa, transitou em julgado, e agora? Para você ter uma ideia, como que está esse cenário aí? Tem questões que, às vezes, é importante eu levar para o administrativo, porque o Conselho de Recursos lá decide nesse sentido. Tem questões que muitas vezes eu não vou levar para o juizado, porque a turma nacional já decidiu o contrário. Tem questões que eu vou levar para a vara federal, porque o STJ tem outro entendimento. Então você tem que saber melhor. Tudo estudo. Você tem que saber por onde você vai para não ter prejuízo. Então, se você não quiser ter sucesso no seu pedido previdenciarista, não procure um advogado atualizado. Gente, é isso. Se você não tem, né, esse viés, essa noção de que o direito trabalha em prol da sociedade, porque não é utópico, não é platônico, você iniciou, isso foi maravilhoso, aqui nesse episódio falando dos direitos sociais.
Nós que seguimos aí uma linha do mestrado, eu fiz mestrado no mesmo local que vocês. Ótimo. E me serviu muito de base utilizar os princípios na ausência de lei. Solipsistas? Não. Mas nós precisamos buscar os princípios constitucionais, porque na ausência de lei, na lacuna, não quer dizer que não exista direito daquela parte. Só não existe, né, algo que esteja ali regulamentado. E diante da fala, de tudo que você veio aqui a explanar, a gente pode sim ser chamado de utópico, de platonista, mas o fundo ali, né? Eu acho que o toque que a gente quer alcançar é que o direito social seja abarcado de modo efetivo e não só que ele conste na Carta Constitucional. Quando a Constituição Federal fala que é dever de todos, né, proteger a família, e aí de todos está incluindo a minha pessoa, a sua pessoa. Quando você exemplificou que um cidadão que tenha se desenvolvido melhor financeiramente, que foi um empresário e que durante a vida ele deixou de recolher, mas fez esse recolhimento ao final porque ele tem essa possibilidade econômica, ele deixou de dar aí esse olhar da visão social que depois a gente vai cobrar só do Estado. Né? Eu até acho mesmo, posso ser julgada por isso, acho que nós temos uma Carta Constitucional, uma Constituição Federal muito garantidora, e isso faz com que todos os indivíduos comecem a culpar qualquer tipo de governo, né? Independentemente de lados, né? De posições. Mas se eu, enquanto cidadã, você, a Mariana, aquele que está nos assistindo, só serve para criticar, mas para não ter, a gente falou até num outro episódio, a própria autorresponsabilidade, a gente também não pode criticar o sistema que a gente tem. A gente não pode chegar e dizer que a Previdência Social está falida, enquanto cidadão que não observa os princípios constitucionais. Então, assim, nossa, é muita, como todo episódio, mas aqui especial em relação a isso, é muita reflexão quando a gente fala de direito social e de Constituição Federal, né? E de cidadão, de efetividade, que está ali garantido, escrito, mas não é efetivo muitas vezes. E aí a gente traz para o nosso próprio pensamento, né? E esse é um viés do estudo, é um viés do mestrado, é um viés da ciência, sim, para a gente conseguir aplicar na teoria, porque como a gente lida aqui no Instituto, é a prática que traz essa visão. E um muito artigo que a gente usa na maioria das nossas petições de família, né, que envolve criança e adolescente principalmente, é o artigo 226 da Constituição Federal. Exato. Né? A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Então, aí está o entrelaçamento, né, entre o direito de família e o direito previdenciário. Então, tamanha a importância de se aprofundar também no direito previdenciário, de buscar um planejamento previdenciário, para que a gente tenha uma vida, como a gente tem esses princípios, uma vida digna. E como o senhor disse, sabendo planejar. Ganho um salário mínimo? Ganho. Como que eu vou sobreviver? Exato. Então, esse planejamento previdenciário achei muito interessante, que abarca também outras questões de economia. Achei muito joia mesmo. Eu acho tão interessante essa questão do planejamento previdenciário que me faz pensar no nosso país mesmo. Nós temos tanta diversidade cultural, é um país de extensão física muito grande, né? Cada estado tem problemas sociais diferentes um do outro. Nós chegamos em cidades que são ricas, mas que ao lado de certos bairros, tem bairros sem saneamento básico, as pessoas não têm banheiro para ir, né? Então, não é fácil a gente lidar com essa questão num país de tanta diversidade de cultura, de clima. Então, assim, para cada pessoa, a previdência é vista sob um olhar. Mas para cada uma delas, eu entendi que tem um direito que possa ser buscado. Só para exemplificar o que a doutora Mariana estava falando, eu acho que foi lá em 2001, eu escrevi um artigo
falando desse artigo 226, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, porque naquele momento o homem não tinha direito de receber a pensão da mulher, somente teria direito se ele fosse inválido. E as decisões, principalmente nos regimes próprios de previdência, caminharam no sentido que o homem também tem direito, né? Então foi muito importante buscar a Constituição nesses momentos, igual quando o trabalhador rural ganhava só meio salário mínimo, que a gente trabalhou para ganhar um salário integral também. Então a Constituição nossa, ela é garantidora mesmo. Então é muito importante que a gente sempre esteja muito ligado à nossa Constituição e estudar sempre. Professora Mauri, para finalizar, né, nós já estamos esgotando aqui o nosso tempo. Com todo o seu conhecimento pessoal e profissional, qual a mensagem que o senhor considera importante deixar aí para as pessoas, para os jovens? Eu vejo assim, como eu disse, que é extremamente importante a gente sempre estar estudando, buscando conhecimento, não ter preguiça não. Eu já rodei esse Brasil quase todo participando de curso, né? No Sul, Natal, Bahia, Distrito Federal. A gente tem que ter, principalmente que a gente está iniciando na advocacia, tem que ter essa coragem. Porque o trabalho, né, a Constituição fala lá no 193 da importância do trabalho. Então tem até uma música do Gonzaguinha que eu gostava muito que falava assim: o homem se humilha, se castra nos seus sonhos. Seu sonho é a sua vida e a vida é o trabalho. Sem então, o seu que trabalho, dignifica o homem, não tem honra. É o trabalho. Sem a sua honra, se morre e se mata. Maravilhoso. Perfeito, muito bom. Eu gostaria de agradecê-lo imensamente. Foi uma alegria tê-lo aqui conosco nesse episódio. E seja sempre muito bem-vindo. Faremos outras vezes, se o senhor permitir. Claro. Né, Thaís? Nossa, agradeço muito, né, professora Mariana, quando disse assim, vou levar um colega profissional que vai acrescentar muito ao quê? Ao IDFP, mas além de acrescentar aos nossos membros, quem está aí conosco, é um serviço social. Quem buscar o podcast, nós estamos com ele nas plataformas de Spotify, de YouTube. Então, se buscar ali, seria tão legal alguém buscar entender sobre isso. E aqui é uma prestação de serviço com a aula, né, que a doutora Mauri aqui deu de esclarecimento em 1 hora. Então, pense o quanto tem de peculiaridade, de especificidades dentro do direito previdenciário e que nós, cidadãos, não sabemos, porque não tem esse tipo de educação escolar ainda, né? Por diversas outras questões, não criticando o sistema da educação jamais, mas olha que rico esse momento. Olha que riqueza de informações. Então, assim, só agradecê-lo mesmo, agradecer a professora Mariana por essa indicação deliciosa para esse bate-papo, que precisa também ser um bate-papo que as pessoas entendam o alcance dele. Não adianta ser muito técnico a ponto de achar que é fácil. Não é fácil. Nós estamos falando aqui, inclusive, de modificações diárias de lei, de mudanças de paradigma, de sociedade que era de um jeito há um tempo e agora é de outro, né? Então, isso é muito rico, muito valioso para nós e muito obrigada mesmo, doutora Mauri. Eu que agradeço, foi uma felicidade imensa participar e espero poder divulgar bastante o podcast de vocês também. Todas as vezes que necessitarem, nós estaremos aqui com todo prazer. E continuem nesse caminho, que é o melhor caminho para a gente transformar a nossa sociedade. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Mariana. Obrigada, Mauri. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio, gente.